Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um texto aqui para a nossa meditação nesta noite, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. E assim está escrito: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Nesse texto aqui o Senhor Jesus está falando acerca de um contraste de 2 homens que aqui nesta narrativa bíblica são apresentados. O primeiro, o fariseu. Os fariseus, eles tinham uma tendência a serem homens orgulhosos. Mas por quê? Porque geralmente os fariseus eram estudiosos da lei. E estes homens tinham uma tendência a serem orgulhosos. Esses homens tinham uma tendência também a tudo quanto eles faziam, e se orgulhavam também da sua posição em relação à questão religiosa. E da mesma forma também estes homens, eles se orgulhavam e se julgavam melhores do que os outros. E aqui o fariseu, ele era um homem que era venerado pela grande maioria do povo judeu, porém o publicano era desprezado. O fariseu era considerado como líder eclesiástico, um líder religioso, alguém de uma posição política e social no meio da comunidade judaica, que era muito venerado por todos. Porém, o publicano, que era um cobrador de impostos, era odiado pela sua profissão, era considerado como um pecador e traidor. Então, queridos, aqui há um contraste entre esses 2 homens. O fariseu batia no peito e se orgulhava e dizia: ó Deus, eu sou melhor do que esses homens. Eu não me comparo com os roubadores, com os adúlteros, com os homens injustos, e principalmente em relação a este cobrador de impostos aqui, a este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então este homem se orgulhava de si mesmo, diante de Deus. E aqui também a narrativa nos fala claramente acerca dessas 2 atitudes diferentes e 2 posturas diferentes diante de Deus. E enquanto que o publicano, o cobrador de impostos, de longe olhava e erguia os seus olhos ao céu, e nem sequer tinha a pretensão de chegar próximo do templo, mas dizia para o Senhor: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano reconhecia que ele era um pecador. Ele ali se prostrou diante do Senhor com seu coração, naquele momento em que ele disse essas palavras. Humildemente pediu misericórdia a Deus. Enquanto que aquele fariseu se considerava melhor do que ele, do que o publicano, do que aquele cobrador de impostos. Enquanto que aquele fariseu se exaltava, aquele homem se engrandecia, aquele homem estava ali diante de Deus, com aquela atitude e aquela postura, que lá na frente o Senhor diz que aquele que se exaltar a si mesmo, este será humilhado. Mas aquele que se humilhar a si mesmo, este será exaltado. E as Escrituras nos falam, queridos, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. E diz mais em Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, queridos, a lição que esse texto nos traz nesta noite para o nosso aprendizado é que muitos, assim como o fariseu, também se orgulham, também se exaltam diante da sua posição social, diante da sua condição financeira, se orgulham e se exaltam diante também da sua posição eclesiástica. Muitos se orgulham e se exaltam porque diante do Senhor eles tomam atitudes e posicionamentos que diante do Senhor nada vale. Muitos já estão aí enganados, achando que essas atitudes e esses posicionamentos, essa postura, assim como o fariseu aqui tomava diante do Senhor, batendo no seu peito e se engrandecendo, que tudo isso está sendo aceito pelo Deus que nós servimos. Mas aqui o texto é bem claro. O Senhor diz que estes que se exaltarem, eles serão humilhados. Muitos que se envaidecem, muitos que se engrandecem, muitos que se exaltam, muitos que estão aí com os olhos altivos, com os corações altivos, que de fato não querem reconhecer, assim como este cobrador de impostos, este publicano reconheceu que era um pecador e humildemente pediu misericórdia a Deus e por ele foi aceito. Porque o Senhor mesmo testifica aqui nesse texto, falando acerca dessa verdade, que aquele que se humilhar diante do Senhor, aquele que reconhecer que é um pecador, aquele que verdadeiramente pedir, se humilhando, misericórdia a Deus, esse será exaltado. E infelizmente, muitos, assim como outrora, eu mesmo que vos falo nesta noite, era um homem que tinha um coração orgulhoso, era um homem que achava que não precisava de Deus, era um homem que desprezava o evangelho da graça de Deus, era um homem que desprezava as sagradas escrituras, era um homem que também rejeitava as verdades de Deus, era um homem também que se exaltava, tinha um coração altivo, era um homem também que se engrandecia, era um homem também que agia assim como este fariseu. Mas um dia eu reconheci, assim como este publicano, que eu era um pecador e carecia da misericórdia do Senhor, carecia do seu perdão e da sua graça salvadora. Um dia eu reconheci, assim como este publicano, como este cobrador de impostos, que era visto por toda a nação de Israel como o homem que era traidor, como aquele que era rejeitado pela sua profissão. Mas eu reconheci diante do Senhor que eu precisava do seu perdão divino. Eu reconheci diante do Senhor, depois de 21 anos de rebeldia, de desobediência para com Deus, depois de 21 anos sendo um escravo de Satanás, vivendo no roque satânico, indo para o castelo do roque ali na beira-mar, indo para o cemitério do Gavião, frequentando aquele coreto ali na beira-mar, me embriagando, sendo um adúltero, blasfemando contra Deus, agindo de forma que desagradava a Deus. Mas um dia eu reconheci, assim como este publicano: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Senhor, tenha misericórdia e ouve o meu clamor. Eu reconheci um dia e o Senhor mudou a minha história. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tudo isto é efêmero, é transitório, é passageiro. O dia de amanhã não nos pertence. A qualquer momento a nossa senha será chamada. Muitos que se orgulhavam assim também como este fariseu, muitos que se exaltavam assim também, muitos também que se julgavam melhores do que os outros, já não estão mais entre nós. Muitos também que outrora também estavam desprezando, rejeitando o evangelho da graça de Deus, que também se orgulhavam do seu intelecto, assim como esses fariseus também se orgulhavam, da sua posição social, da sua condição financeira, dos seus carros novos, da sua casa nova, do seu bom emprego. Muitos que se exaltavam diante do Senhor Deus e tinham atitudes e posturas que eram reprovadas por Deus. E o Senhor mostrou aqui, queridos, nessa narrativa bíblica,
Nesse texto que foi aqui mencionado, ainda há tempo para se humilhar, ainda há tempo para se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, ainda há tempo para fazer uma reflexão sobre tudo quanto você tem feito até o dia de hoje. Ainda há tempo para você olhar para trás e ver que de fato todas as desilusões, todos os fracassos, as frustrações e tudo quanto outrora você confiava e que você achava que você tinha condições de poder resolver tudo. Mas o Senhor está aqui nesta noite com a sua igreja, com o seu Espírito Santo, para te dizer que Ele aceitará se você de fato se humilhar diante dEle, se você de fato reconhecer, assim como esse publicano que reconheceu que era um pecador, que merecia não apenas a atenção de Deus, mas que de fato ele estava naquele momento precisando sim do socorro divino, de um perdão divino, precisando sim que o Senhor estivesse ali estendendo as mãos para lhe socorrer, para lhe perdoar, para que aquele homem tivesse a sua vida transformada e voltasse justificado para a sua casa. Porque o texto encerra assim: aquele homem que era desprezado por grande parte daquela população da nação de Israel, ele voltou justificado para sua casa, enquanto que aquele fariseu que se exaltava e se orgulhava voltou humilhado para a sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O Senhor Jesus Cristo te ama e Ele te chama. O dia de amanhã não nos pertence. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Eu deixo essa mensagem para a tua reflexão. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Nós queremos agradecer a atenção